Olá, alunos do segundo ano EJA, professora Neuzeli de História. Hoje eu estou passando para a gente fazer a correção da atividade da semana 9 e algumas ponderações sobre a semana 10. Então vamos lá? Bom, o tema que nós estamos trabalhando é sobre o antigo regime. E aqui nós temos então o questionamento. O chamado antigo regime, que existiu em muitos países europeus ao longo da Idade Moderna, compreende um conjunto de características econômicas, sociais, políticas e culturais. Dentre essas características, é correto incluir que na política o predomínio de monarquias absolutistas e na economia o intervencionismo estatal, o mercantilismo. Então, assim, além da vida social, da vida política, da cultura, né? Aqui deu ênfase nessa resposta para a política e a economia, mas várias situações dentro dos estamentos sociais foram modificadas com a implantação desse chamado antigo regime ou absolutismo ou período das monarquias nacionais, tá? O que eu gostaria de salientar antes de dar continuidade à correção, que é importante que vocês assistam os vídeos para que vocês possam entender a dinâmica do conteúdo e vocês estarem também tirando as dúvidas de alguns questionamentos que talvez vocês tenham dúvidas quando vocês leem assim de primeiro impacto. E também, né, gente, de vocês estarem gerando dúvidas. Se vocês tiverem, vocês lerem, vocês assistirem os vídeos e vocês não estiverem entendendo, vocês vão ter oportunidade de estar anotando e perguntando, tá bom? Então, vamos assistir os vídeos, né? Acessar aí os vídeos e assistir para a gente poder estar entendendo o conteúdo. Vamos lá, então, dando continuidade. No número 2, fala o seguinte: sobre o Estado no antigo regime, na Idade Moderna, é correto afirmar que, como que era esse Estado? Então, ele é chamado de Estado moderno. Ah, é o Estado moderno referente aos dias de hoje? Não, hoje nós estamos. A gente fala muito essa expressão Estado moderno, mas na verdade é contemporâneo, né? Nós estamos na idade contemporânea e na verdade se fala Estado moderno porque o que? A sociedade ela estava saindo de um período chamado de Idade Média. Muitos historiadores falam que esse era o período das trevas, e aí algumas mudanças vão ocorrer. E ela, inclusive, uma delas está aqui presente. Olha só, o Estado moderno retratou a transição do feudalismo, que era lá da Idade Média, para o capitalismo. Então, aqui, pessoal, olha só, no feudalismo, eu não sei se vocês lembram, quando a gente estudou algumas coisas sobre o feudalismo, que falava o seguinte, que a economia era a base de trocas, né? Que era quase inexistente a questão de moedas, mas aí vai surgir um novo grupo, esse grupo mercantil, que é chamado de burguesia. O que era essa burguesia? Eram pessoas que negociavam, eram os banqueiros de hoje, né? Eram os negociantes daquela época. E essas pessoas, elas habitavam as vilas, elas se fixavam nessas vilas, e lá elas negociavam e tinha intercâmbio com vários outros grupos sociais de outros lugares. E aí começa então a circular várias moedas também. E aí por isso é chamado de o nascimento do capitalismo. Só que não é o capitalismo igual hoje. Esse capitalismo, ele tinha uma intervenção muito grande do Estado. Por isso, o Estado, na figura do rei, do monarca, era chamado de Estado interventor. O que era isso? Ele fazia intervenções diretas na economia, na forma que a economia tinha que andar. Como eu expliquei na aula passada para vocês, o mercantilismo ele vai marcar esse período aqui das monarquias nacionais, do absolutismo monárquico. Por quê? Porque existia o capitalismo? Existia sim a oferta, a procura, a presença de moedas, porém havia uma intervenção e um controle do Estado.
tá? Então, por isso que essas características aqui, elas são muito inerentes e presentes aí nesse estado chamado de antigo regime. Bom, vamos então lá para a semana 10 para a gente ver o que que nós temos que fazer. Na semana 10, vocês vão ter aí ainda o tema antigo regime. Eu coloquei, pessoal, um textinho para vocês, bem pequeno, em vista, né, de alguns textos por aí, não é nem um livro, né, imagina. E aí eu coloquei, então, um texto com alguns resumos importantes sobre esse período, falando das características, da economia, da política, da sociedade, como que era, quem que era o primeiro estado, quem que era o segundo, quem que era o terceiro. Isso aí já foi explicado no slide da aula passada, porém, né, nós retomamos agora em forma de texto o iluminismo, né, a crise do antigo regime, a Revolução Francesa, o que evidenciou muito essa crise do antigo regime. E a proposta vocês vão, a partir desse texto aqui, né, vocês vão formular 4 perguntinhas e responder no caderno de vocês. Vocês vão criar essas 4 perguntas. E assim, muito pouco, né, gente? 4 perguntas não é nada. Poucos minutos vocês estão com elas prontas. Então, é isso aí. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar no PV que eu estarei à disposição, tá bom? Tenha uma boa noite e muito obrigada.